Oi, gente, vocês estão felizes? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre devocional. Devocional, eu sinto que no meio cristão, muitas vezes ele é algo meio não compreendido plenamente. As pessoas sempre têm dúvidas sobre como fazer devocional, o que é o devocional, então isso é uma coisa que fica de forma meio mística até, sabe? Então eu queria trazer um pouco de clareza nesse vídeo a respeito disso. Então, pra gente começar, literalmente, o que é o devocional? O devocional, normalmente, é um período que a gente tira de devoção para alguém, para alguma coisa. Então, quando a gente fala nesse quesito, nesse âmbito religioso, a gente está falando de um tempo que a gente separa de devoção para o nosso Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é de que Deus, ele é uma pessoa. Porque quando a gente entende que ele é uma pessoa, a nossa perspectiva de relacionamento com ele, ela muda. Então, se Deus, ele é uma pessoa, e esse tempo que eu tiro de devocional é um período de devoção, é um período de relacionamento com ele, eu acho que as coisas, elas começam a ficar um pouco mais claras. Então, o nosso devocional nada mais é do que o nosso período de relacionamento com Deus. Eu acho que traduzindo em palavras bem simples, seria isso. Então, pra gente começar lá em Mateus 6,6, que é um versículo, assim, muito conhecido, e eu acho que é um versículo que traduz muito bem esse quesito de devoção e de relacionamento com Jesus, ele vai dizer o seguinte: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Em outras versões fala que o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, o que esse versículo está dizendo? Quando você for orar, quando você for ter o seu tempo de comunhão com Deus, vai para o teu quarto, fecha a porta e fica ali com Ele. E algumas pessoas até pensam, mas nossa, Bruna, é só o quarto, não pode ser em outro lugar? Sim, pode ser em outro lugar, não tem problema. Mas esse versículo ele está falando sobre aquele tempo que você separa para Deus. Quando a gente fala de oração, por exemplo, a gente sabe que oração é conversar com Deus. E a gente pode fazer isso o dia inteiro, trabalhando, fazendo exercício. Qualquer lugar que a gente está, a gente pode orar, a gente pode conversar com Deus. Mas eu acredito que há um momento que realmente a gente separa. Um momento onde fica apenas eu e Deus, esse momento de relacionamento e de intimidade que a gente tem com o nosso Deus. Então, esse versículo está falando, tira um momento e vai para aquele lugarzinho onde vai ficar só você e Deus, sabe? Um lugar realmente de intimidade. E eu acredito que aqui fala sobre o quarto, porque quarto fala sobre intimidade. E a nossa intimidade a gente não expõe para as pessoas. E a mesma coisa do nosso relacionamento com Deus, a gente não expõe isso publicamente. A gente ali cultiva no nosso quartinho, no nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com Ele. E Ele que nos vê nesse lugar vai nos recompensar publicamente. Então tem pessoas que a gente olha e a gente enxerga uma essência tão grande de Jesus, algo que elas carregam de diferente, e a gente fica meio sem entender como que essa pessoa tem isso, como que ela conseguiu tudo isso. E na verdade ela passa tanto tempo com o Senhor, ela cultiva esse relacionamento, ela tem esse momento de intimidade com Deus, ali ela aprende tanto com Deus que quando ela sai para fora desse lugar, quando ela tá vivendo a vida dela, é muito normal que a gente enxergue algo muito diferente. E eu acredito que é o Senhor recompensando publicamente aquilo que aquela pessoa tem cultivado com o Senhor no secreto. Então, basicamente, o devocional é esse momento que a gente separa para ficar com Jesus. E quando a gente fala de relacionamento, de devocional, eu acho que é muito difícil a gente colocar uma fórmula nisso. Então, muitas pessoas querem saber como é que eu faço o devocional, mas o que eu tenho que fazer? E eu acho que o devocional ele é igual casamento, cada um tem o seu e cada um tem o seu jeitinho, a sua forma de se relacionar com o seu cônjuge, como fazer, como, sabe, é diferente. Se a gente pensar, por exemplo, em casais que são nossos amigos, se a gente olhar para cada um tem um jeitinho de se relacionar, de, sabe, de agir realmente um com o outro. Então, eu acredito que o devocional é a mesma coisa, cada um tem o seu, cada um vai fazer do seu jeitinho. Porém, eu acredito que algumas coisas, elas precisam acontecer dentro de um devocional. Óbvio, talvez você não vai conseguir fazer todos os dias pela rotina, enfim, mas eu acredito que um devocional, ele precisa ter leitura da palavra, porque se a gente está falando de relacionamento com Deus, a Bíblia é Jesus, são as palavras de Deus que estão aqui, e Jesus foi o verbo que se fez carne, então a gente precisa conhecer Jesus, conhecer a Deus através da palavra dele, então não tem como a gente se relacionar com Deus se a gente não lê a Bíblia. Então, leitura da palavra. Outra coisa, oração, não tem como a gente ter um período de devocional se nós não orarmos, se nós não falarmos com Jesus. E a terceira coisa é a adoração. E eu
julgo assim ser uma das coisas que eu mais amo no meu período de devocional, é a adoração. É aquele momento que eu não estou dependendo de um ministro de louvor, eu não estou na igreja com um monte de gente adorando, que também é algo que eu amo, mas ali está somente eu e o Senhor. E é um período que eu adoro Ele, independente das circunstâncias, e eu vou realmente derramando a minha adoração ali mais pura e sincera para Jesus, onde ninguém está vendo, estou somente eu e Ele. Obviamente, a gente poderia acrescentar outras coisas, como o jejum, enfim, outros quesitos que a gente pode incluir na nossa rotina de relacionamento com Jesus. Mas eu acho que esses 3 pontos de leitura da palavra, de oração, de adoração, são coisas assim que a gente deveria fazer todos os dias. Então, eu queria falar aqui com vocês como é o meu devocional. Eu sei que eu acabei de dizer que o devocional ele não tem uma fórmula e cada pessoa vai ter o seu jeito de se relacionar com Deus, mas eu sei que muitas pessoas têm dúvida, tem muita dúvida de por onde começar, mas como será que é? Então eu vou contar aqui pra vocês exatamente como eu faço meu devocional. Simplesmente no intuito de te ajudar a ter uma luz de por onde começar, do que fazer, e depois, conforme você for iniciando esse seu período de devocional com o Senhor, você vai encontrar o seu jeitinho de se relacionar com Ele, o que funciona pra você, o que não funciona. Então, eu acredito que realmente é só, o que eu vou compartilhar aqui é só para dar uma faísca ali do que você pode fazer. Mas então, como que é o meu devocional? Eu, Bruna, sou muito funcional no período da manhã. É o momento que eu mais gosto de passar com Jesus, assim, de iniciar o meu dia. É aquele momento que você acorda calma, plena. Então, eu amo ter o meu momento com Jesus no período da manhã. Então, como funciona a minha leitura da palavra? Eu gosto de fazer isso no café da manhã. Então, assim que eu acordo, né, escovo o dente, faço toda aquela coisa da rotina matinal, eu faço o meu café e aí eu sento aqui na mesa. Eu abro a minha Bíblia e hoje eu tô lendo a Bíblia King James, tá? Então, essa aqui que é a Bíblia que eu tô lendo no momento. E eu começo a ler. Esse ano estou fazendo um plano de leitura anual, mas eu não estou seguindo literalmente o plano de leitura anual. Eu já fiz isso, acho que ano retrasado. Eu quis ler a Bíblia toda em um ano, então eu segui esse plano. Mas, via de regra, eu gosto de ter mais tempo. Eu gosto de, se Jesus me pegar num versículo, eu ficar ali digerindo, lendo. Então, eu não me preocupo em ler atingir uma meta, sabe? Quando eu fiz, eu queria, pra mim era necessário ler a Bíblia toda em um ano, eu quis e foi muito incrível, mas hoje eu tenho feito algo mais assim, mais lento, sabe? Eu vou lendo conforme ali o tempo que eu tenho, com a disponibilidade, realmente com o que Jesus tá falando comigo, mas eu tenho seguido um plano de leitura anual e com a ordem cronológica da Bíblia. Então, a única coisa é que eu sigo ele para eu ver qual é a ordem que eu preciso ler, porque é a ordem cronológica, mas eu não estou preocupada em ler em um ano. Então, eu tenho certeza que vai passar muito mais tempo para eu terminar, mas é o que eu tenho feito. Então, eu pego a Bíblia e eu leio. Eu vou lendo o tempo que eu tenho. Dias da semana que eu faço academia, que eu vou pro trabalho, eu tenho um tempo muito menor. Então, eu tô lendo a Bíblia enquanto eu tô comendo meu ovo e eu tenho ali 5 minutos pra ler. Tá tudo bem, se é 5 minutos que eu tenho, eu às vezes leio um capítulo só, às vezes nem isso, às vezes é menos e tá tudo bem. Eu leio aquilo que eu tenho de tempo disponível, mas eu leio. Mas quando eu tenho mais tempo, que é o que eu amo, eu sento, vou ali tomando meu cafezinho, vou lendo, e aí eu leio uns 2 capítulos da Bíblia, às vezes 3, mas eu confesso que normalmente são 2. Eu leio os 2. Eu vou, se alguma coisa me chama atenção, eu vou destacando. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, aqui vocês veem que tem umas partes marcadas da Bíblia. Então, eu sempre vou destacando. Eu vou escrevendo também se alguma coisa me chama atenção. Aqui, por exemplo, tem umas partes marcadas, tem outras partes grifadas. Então, às vezes eu grifo e eu também escrevo, tá? No cantinho, isso é uma coisa mais rápida, mais simples. Eu vou e escrevo. Tem uma aqui, ó, que eu escrevi mudança de mentalidade, 2 pontos, lei versus nova aliança. Então, quando é uma coisa muito simples, bem pequenininha, eu escrevo na própria Bíblia. Mas quando é algo que eu tenho um pensamento maior, Jesus falou algo a mais comigo, antes eu estava escrevendo num caderninho, até tenho aqui, eu escrevi assim, a data, devocional, e eu escrevi aqui o que Jesus falou comigo naquele dia. O que eu acho muito legal isso aqui, mas eu confesso que pela minha rotina, eu parei de escrever. Quando é algo assim maior que Jesus está falando comigo, eu escrevo no bloco de notas do meu celular. Mas eu acho que o caderninho é algo muito legal, fica até ali como um diário de devocional, então eu acho super bacana também essa ideia. E eu vou grifando aqui com as minhas canetas marca-textos que não marcam página, então eu tenho algumas aqui da Faber-Castell, que eu amo.
Enfim, tenho várias canetas aqui, tem caneta normal também, então eu vou escrevendo, vou grifando. Algumas coisas eu grifo por cor, então, por exemplo, tudo que é vermelho é relacionado a Jesus e salvação. O que eu coloco em roxo tem relação com governo, com soberania de Deus. O que eu coloco em verde tem a ver com questão de finanças na Bíblia. O que tá em amarelo tem a ver com o Espírito Santo. Então eu vou meio que separando por cor. Tem coisa que às vezes eu fico na dúvida do que é, onde se encaixa, aí eu grifo de qualquer coisa, de qualquer cor, não tem problema, mas eu gosto de separar dessa forma. Então, eu vou lendo, se Jesus falar algo comigo, eu grifo, ou eu escrevo, né? Se é um versículo que me chamou a atenção, eu só grifo. Se Jesus falou alguma coisa bem simples, eu escrevo na Bíblia. Se é algo um pouco mais, eu preciso de mais espaço, eu coloco no caderninho, eu coloco no meu celular. E às vezes tem dias que Jesus não fala nada, ou pelo menos nada te chamou a atenção, e tá tudo bem, gente. A gente não precisa todo dia, nossa, Jesus falou comigo, Jesus fez. Às vezes eu leio umas passagens que, tipo, eu li, é incrível porque é a palavra de Deus, mas eu não olho pra nada que eu fale, nossa, e tá tudo bem, sabe? Eu não me grilo com isso, não fico neurótica com isso, então se naquele dia eu não tive nada pra grifar, tá tudo bem. Eu fiz a minha parte, eu li a palavra, e se o Espírito Santo quiser trazer algo ao meu coração lá na frente, pode ser que um dia lá na frente eu vou me recordar que eu li uma passagem, é isso, sabe? Então, leitura da palavra é dessa forma que eu faço. Com base nisso, eu vou pro meu período de oração. Quando eu encontro alguma coisa naquela passagem que eu li, por exemplo, eu grifei alguma coisa ali, aquilo que eu grifei, eu trago pro meu período de oração, porque eu acho que isso ajuda a gente a memorizar aquilo na nossa mente e a tornar aquilo de alguma forma mais palpável na nossa vida. Então, às vezes a gente lê alguma coisa e aquilo falou tanto com a gente, então a gente traz para Jesus. Por exemplo, o próprio versículo de Mateus 6,6. Se às vezes é uma dificuldade para você de colocar isso em prática, esse período de devocional, esse período de relacionamento com Jesus, e no seu devocional de hoje, o que você leu foi o Mateus 6,6, você grifou ali, falou com você, eu iria para o meu momento de oração, e aí eu gosto de fazer isso no quarto, não um quarto que eu durmo, um quarto que eu tenho aqui em casa, eu fecho a porta desse quarto, e eu gosto de sentar no chão, ou ficar de pé descalço, depende do momento, mas eu gosto de ficar ali no chão. E eu começo a falar para Jesus, por exemplo, se for Mateus 6,6, eu vou falar, Jesus, a tua palavra fala que é importante tirar um tempo pra você, mas é tão difícil, no meu dia a dia é tão corrido, eu não consigo tirar esse momento pra ficar com você. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a tirar esse momento pra que eu tenha esse relacionamento com você, porque eu sei o quanto isso é importante. Eu quero gastar a minha vida com você, Jesus, eu quero te conhecer mais. E aí você começa a orar aquilo que você grifou e que o próprio Espírito Santo já estava falando com você no período que você estava lendo a palavra. Então eu gosto muito, muito mesmo disso. Se eu li alguma coisa que me chamou a atenção, eu trago isso pro meu período de oração. Ah, Bruna, mas foi um dia que, como você disse, eu não vi nada, não li nada que me chamou a atenção. Então eu começo a orar por outras coisas. Eu tenho no meu celular uma listinha de alvos de oração, coisas que eu quero orar, então eu começo a orar por isso. Outra coisa que eu gosto muito no período de oração é de começar agradecendo. Então eu começo agradecendo pelo meu dia, se é logo no período da manhã, eu ainda não vivi o meu dia, mas eu começo a agradecer por ontem, pelo que aconteceu na minha semana, pela minha vida, então começar agradecendo também é algo incrível. O ideal dos mundos para mim é ler a Bíblia e já ir para esse momento de oração, mas nem sempre eu consigo justamente pela minha rotina da semana. Então, normalmente comigo, eu tenho esse momento de ler a Bíblia, fecho ela, acabou ali o momento do café, eu tenho que ir para o trabalho, mas aí no período da noite eu faço esse momento de oração. Então é o momento que eu paro, fico ali em oração com Jesus. E aí, normalmente, desse período que eu estou orando, eu já engato no período de adoração. Então eu sempre coloco uma playlist de fundo ali enquanto eu tô falando com Jesus. E normalmente aquela música já me envolve, daqui a pouco eu tô adorando Jesus, eu tô falando em línguas, eu tô chorando, sabe? Enfim, a gente tá ali, só eu e ele, numa presença incrível. E aqui fica outro ponto, outro detalhe. Não é sempre que o Espírito Santo vai vir com aquela presença palpável que a gente sente, que a gente chora. É muito interessante que em Mateus 6,6 fala que o nosso Deus que nos vê lá, não fala que é o Deus que nos faz sentir, que nos faz arrepiar, porque muitas vezes nós vamos para esse lugar e nós não vamos sentir nada, e tá tudo bem, não se trata de sentir, mas se trata de nós passarmos esse tempo com Jesus, se trata desse tempo de devoção, onde nós estamos dizendo para Ele que Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas.
É esse momento que a gente fala, Jesus, eu quero te conhecer. Então, muitas vezes nós não vamos sentir nada e mesmo assim nós devemos permanecer nesse lugar. E por isso que é importante você ter esses alvos de oração, esses pontos para você orar, porque se você não sentir, tá tudo bem, você está ali orando, falando com Jesus e você está adorando a Ele. Mas tem dias que Ele vai nos surpreender, que Ele vai vir com uma presença doce, maravilhosa e vai ser assim, os melhores dias das nossas vidas até ali e não dá nem vontade de sair. E é nesses momentos que quando a gente vê, já passou 1 hora, 1 hora e meia e a gente tá lá e a gente nem percebe. Então assim, gente, basicamente, leitura da palavra e aí nos meus dias mais perfeitos, eu já engato nesse momento de oração e de adoração. Quando não é possível, eu separo esses momentos. E Bruno, mas foi um dia que não deu pra fazer, sabe? Não deu pra ler a Bíblia. Tá, eu vou falando com Deus, eu vou orando naquele dia, conversando com Ele, na onde eu estiver. Deu só pra eu ter esse momento à noite. No meu caso, eu faço. O importante é nós termos a convicção de que nós precisamos ter esse momento com Ele. E não pode ser algo pesado. Se a gente tá falando de relacionamento com Deus, não pode ser pesado. Porque quando a gente fala de um relacionamento, por exemplo, que a gente tem com o nosso cônjuge, se fosse pesado, nós não aguentaríamos ficar casados. Precisa ser algo leve. E o relacionamento com Jesus é algo leve. A gente não pode ser culpado, tipo, nossa, hoje eu não consegui ler a Bíblia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá tudo bem, Deus não tá com um martelo na mão pra te castigar, sabe? Não, Ele não é um Deus mau. Ele é um Deus que Ele quer sim um relacionamento puro e sincero. Então, um dia que você não conseguiu, tá tudo bem. O que a gente não pode fazer é deixar isso se tornar rotina, porque daí nós nunca vamos conseguir fazer. Às vezes, pra gente começar é muito difícil, porque a gente enxerga aquele momento como um momento difícil, que a gente, sabe, que nem estudar, porque às vezes a gente acha chato, mas não, às vezes a gente precisa iniciar como se fosse uma disciplina mesmo. Não, eu preciso ter meu tempo com Deus. Então eu vou estabelecer na minha rotina os momentos que a gente vai ter esse período com Jesus. E começa como uma disciplina. Às vezes no começo você não vai achar legal, mas depois você vai colher frutos disso. O relacionamento ele começa a ficar cada vez mais natural, sabe? E quando você vê, já é algo que faz parte da sua rotina, é um hábito na sua vida e você não consegue viver sem. Então, se hoje isso não é um hábito na sua vida, eu te convido você a começar com 5 minutinhos. 5 minutinhos, todo mundo tem 5 minutinhos. Sabe, começa 5 minutinhos lendo a Bíblia. Bruna, mas eu não entendo. Ora para Jesus, pede para Ele te ajudar, te trazer espírito de revelação para que você entenda e continue lendo. Bruna, eu tenho 5 minutinhos, então comece 5 minutinhos orando, 5 minutinhos, coloca uma música e adora naquela música Jesus, mas comece e você vai ver que 5 minutinhos vão se tornar 10, vão se tornar 15 e daqui a pouco você tá lá, faz 2 horas de verdade. Você nem viu o tempo passar e você nem quer sair daquele lugar. Então, o importante é nós realmente nos dedicarmos, nós temos esse período de devoção ao nosso Deus. E basicamente, gente, é assim que eu faço o meu devocional. De novo, eu queria dizer que cada um tem o seu jeitinho de se relacionar com Jesus e você vai encontrar o seu jeitinho. Mas eu te encorajo, te incentivo a você realmente iniciar e permanecer e ter constância, porque eu acho que isso é o segredo. Não é a intensidade que a gente começa, não é o tempo que a gente passa ali naquele lugar, mas é a nossa constância com Jesus, porque isso flui não só do nosso quartinho, daquele lugar que a gente separa para ficar com Jesus, mas isso flui em todas as esferas da nossa vida, em todo o nosso modo de agir, de pensar, em todos os lugares que a gente tá. Essa é a nossa vida com Jesus, é a nossa vida de relacionamento com Ele, ela é em todos os lugares. Então é isso, gente. Se você quiser deixar aqui nos comentários como você faz o seu devocional para você ajudar outras pessoas, fique à vontade. Vamos utilizar aqui esse espaço dos comentários. Não se esquece de deixar um joinha nesse vídeo, de compartilhar com alguém que você sabe que esse vídeo pode fazer muito sentido e se inscreve aqui também nesse canal. Até o próximo vídeo. Um super beijo para vocês e tchau, tchau!